Olá, boa noite, sejam todas bem-vindas e bem-vindos aqui no canal Somos Espiritismo para mais uma live de sexta-feira. E hoje vamos receber Juliana Bender, ela que é uma influenciadora digital do Espiritismo, e vamos falar hoje sobre Ivone do Amaral Pereira. Quem foi Ivone do Amaral Pereira? Deixa eu deixar aqui minhas boas-vindas a todas e todos, enquanto a gente espera a Juliana chegar. Vânia Salazar, seja muito bem-vinda, viu? Obrigado por estar aqui na live com a gente, tá? Fique à vontade. Quem foi Ivone do Amaral Pereira? A gente vai saber agora nessa live. Falando em Juliana Bender, ela já está aqui conosco. Angélica, muito obrigado pela presença, viu, Angélica? Seja bem-vinda. Deixa eu já convidar aqui a Juliana Bender a aceitar o nosso convite para dividir a telinha. Oi, Vera, seja bem-vinda, viu? Boa noite! Olá, boa noite, gente. Boa noite. Tudo Deixa eu bem? descer aqui um pouquinho. Tudo ótimo. Olha, Juliana, muito obrigado por você aceitar o convite, estar aqui conosco no canal Somos Espiritismo para mais uma live, e uma live muito interessante, né? Vamos descobrir quem é Ivone do Amaral Pereira. Vamos fazer esse bate-papo aqui conosco. Já tem aqui muitos convidados. Quero dar boa noite a todas e todos que estão aqui com a gente. E é isso. Vamos Uma começar bem a honra nossa estar live, aqui. Juliana? Oi? Uma honra para mim estar aqui. Ótimo. Então vamos começar bem a nossa live, já fazendo assim uma prece, pedindo a proteção e a ajuda dos bons amigos do mundo espiritual. Vamos lá, vamos lá. Convido aqueles que assim desejarem fechar os olhos, pensar em Jesus e pensar, agradecer de quantos mensageiros ele nos enviou para trazer a sua mensagem, multiplicar a sua mensagem para que não ficássemos órfãos quando ele voltou ao mundo espiritual. Agradecer a Jesus todas essas figuras que trabalharam e trabalham no mundo espiritual exaustivamente para divulgar o espiritismo, para divulgar o evangelho do Cristo e trabalhando em prol de toda a humanidade. Obrigada, Senhor. Obrigada, Senhor, por esta grande oportunidade de conhecer mais um desses enviados, mais uma dessas figuras que só em conhecer a biografia já nos transforma, já nos toca muito profundamente. Agradecer também a Dona Ivone, o exemplo de conduta, o exemplo de estudo. Obrigada, Senhor, por toda essa corrente do bem. Que assim seja. Te pedimos, Senhor, sua presença, a condução desses trabalhos, e a Dona Ivone também. Todo respeito, que nos abençoe e nos ilumine no trabalho de hoje. Que assim seja. Graças a Deus. Assim seja. Bom, Juliana, eu quero já dar um abraço aqui, boas-vindas para a Silvana, que está aqui com a gente, para a Silene, para a Valéria, muito obrigado, sejam bem-vindas. A Angélica já tinha falado, a Inara, a Roberta, muito obrigado, a Vera, muito obrigado pela presença de todas, e vamos que vamos. A Joy, está aqui a Joyce, uma grande amiga já de muito tempo, que nos acompanha já. Então é isso. Juliana, eu queria, assim, só para a gente se ambientar melhor, você falar um pouquinho de você, sua relação com o espiritismo. Você nasceu espírita, você se tornou espírita, né? Até quem nasce espírita se torna também espírita, né? Ou não, em algum momento da vida. Como é Verdade. que isso se deu? Você teve um sonho, desdobrou, veio uma carta psicografada do Divaldo para você. Juliana, você tem uma missão no espiritismo. Pode contar um pouquinho para gente? Conto, olha só, você falou em carta psicografada. Eu estudando para a live de hoje, eu acabei recebendo a mensagem de minha filha, estuda, que é para falar muito sobre espiritismo. É sério, agora é de tarde. Olha Mas só, hein? vamos lá. Foi, eu estudando, aí comecei a ficar meio emocionada, pensando em Dona Ivone. Aí eu acho que eu preciso escrever. Aí eu comecei a escrever. Disse, minha filha, o estudo é importante, que a doutrina espírita tem que ser divulgada por todos, cada um é uma formiguinha que vai fazendo o seu trabalho. E aí eu, enfim, pois foi, viu? Você deu a bola aí que nem sabia, né? Mas Não sabia. aconteceu. Eu não nasci espírita,
Na verdade, eu nasci em berço católico, né? Minha mãe muito católica, apesar de que em Salvador nós temos o sincretismo muito forte, né? É, nós éramos católicos, mas conhecíamos, tínhamos certas experiências de lavagem do Bonfim, baianas, né? Aquela mediunidade assim aflorada no meio da rua em Salvador, pelo menos à época, era muito tranquilo isso. A gente morava aos pés da ladeira do Bonfim, né? Literalmente, tem a ladeira, a igreja em cima, e a gente desce na ladeira, umas 6, 7 quadras já era a nossa casa. Então, e tinha também, do outro lado, tinha a igreja do Bonfim aqui, do outro lado era a igreja de Boa Viagem, Nossa Senhora de Boa Viagem, que é onde tem a procissão de Bom Jesus dos Navegantes, todo dia 1º do ano, que sai, que tem a procissão que sai da igreja de São Francisco, esqueci até o nome da igreja, enfim, que vai até a igreja do Bonfim também, no dia 1º de janeiro. Então, uma região muito espiritualizada. Era a igreja do Bonfim, o Nossa Senhora da Boa Viagem, que é onde tem o Maitá, e fazendo um triângulo, Irmã Dulce, o hospital de Irmã Dulce. Então, a gente morava naquele triângulo, sabe? É um triângulozinho muito interessante, aquela região ali, espiritualmente falando. Então, eu nasci ali com todo esse caldo espiritual, mas não era espírita, de doutrina espírita, de conhecer os livros de Kardec. Até que minha irmã, com muitos problemas de saúde, uma vizinha convidou minha mãe para ir no centro para fazer o tratamento e eu fui acompanhando minha mãe. Eu devia ter uns 14 anos. E foi nessa de, quando eu cheguei lá, eu fiz, amei isso aqui, estou em casa. E a partir dali foi doutrina espírita para dentro. Eu brinco que eu nunca ganhei sorteio nenhum na vida. Eu sou péssima de sorteio. Qualquer qualquer sorteiozinho desse, eu perco todos. Mas eu fui fazer um curso que durava assim uns 4 meses, curso de doutrina espírita, né? Curso básico de espiritismo, e cada aula sorteava um livro. Eu fui sorteada 2 vezes. Aí eu fiz, pronto, entendi a mensagem, é para estudar, né? E aí, ó, estudei muito. E aí desde então, eu era só usuária, né? Como eu diria. Agora, com a pandemia no ano passado, que eu passei a ser trabalhadora mesmo. Em Salvador, eu chegava a frequentar uma casa, mas era muito simples, assim, uma casa bem pequena, não tinha muita estrutura, assim, como a gente conhece as casas espíritas, né? Mas depois que eu cheguei em Vitória da Conquista, isso em Salvador, eu me mudei para a Conquista há 15 anos, foi aí que eu conheci, assim, casas mais estruturadas, com toda a doutrina, a doutrina que Kardec nos apresentou, tudo certinho, já foi aqui em Vitória da Conquista, mas mesmo assim, como usuária, para trabalhadora mesmo, só foi a partir do ano passado. E aí eu criei o canal, né, em abril, que é Espiritismo, Juliana Bender. Já troquei esse nome algumas vezes para ficar mais marcado, porque antes era só o meu perfil pessoal que eu fazia o trabalho espírita. Mas eu senti a necessidade de especializar o canal, e aí agora ele é só espírita, para a gente poder divulgar mais certinho, né, para ficar mais bonitinho, assim, sobre a doutrina espírita. Então, eu faço lives, faço estudos todas as noites, menos as terças, porque com a reabertura presencial da nossa casa, a gente vai até lá, né? E aí não consigo fazer online. Mas segunda, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, tem algum estudo rolando lá no nosso canal Espiritismo Juliana Bender. Eu não estou te ouvindo. Pronto, melhorou. Não, eu vejo assim Uhum. que realmente é muito ativo assim o seu canal, tem bastante coisa, assim, tem as lives de rotina, né, que você faz. Eu já estive lá, Uhum. inclusive, como convidado, e realmente Uhum. é muito interessante mesmo ver a forma que você divulga a doutrina espírita, né? Você é uma influenciadora digital do espiritismo, você faz toda essa Uhum. divulgação aí.
Bem, Ivone Pereira é uma das médiums mais importantes e queridas do Brasil. Não vou dizer que é a única, mas que existem inúmeras médiums aí, mulheres e tal. Nós estamos no Outubro Rosa, então assim, a gente quer mulheres falando de mulheres, né, dentro do espiritismo. E Ivone Pereira, ela, na sua programação kármica, salvo engano, ela ia psicografar apenas o livro Memórias de um Suicida, que trata a história de Camilo Castelo Branco, que no livro, claro, tem outro nome. Mas, assim, o jeito que ela fez o trabalho, a dedicação e todas as dificuldades, ela venceu de uma forma tão boa, ou seja, a sua performance foi tão boa que depois vieram outros livros, como, por exemplo, Nas Telas do Infinito, Amor e Ódio, que é de 1956, A Tragédia de Santa Maria, 1957, Ressurreição e Vida, 1960, Nas Voragens do Pecado, também nesse ano, O Cavaleiro de Lumière, o Drama de Bretanha, Dramas da Obsessão, Sublimação e, por fim, Leila, a filha de Charles. E também tem um filme sobre ela, né? Além da Paixão. É interessante a gente ver isso. E a história assim, a história de Ivone Pereira para lançar o livro Memórias de Suicida é muito interessante, é muito peculiar, não é? O que você pensa? O que você já viu aí para nos dizer? Nossa, do livro é muito interessante porque realmente, né, fala-se, né, que a principal missão dela era escrever Memórias de um Suicida. Mas ela já nasceu médium, né? Como ela mesma, na autobiografia A Luz do Consolador, sua autobiografia, ela relata que ela já nasceu médium, já nasceu preparada. Assim ela narra. Já nasci preparada. Ela nasceu em 1900, 24 de dezembro. Então já foi um presente de Natal para a humanidade no ano de 1900, que é, né, aquela quebra do século. Muito interessante. Toda essa simbologia de datas. E vem um espírito, como todos nós, muito devedor. Né? Ela já nasceu com muita memória. Nós, normais, digamos assim, entre aspas, nós temos o véu do esquecimento. Nós nascemos esquecendo das nossas vidas passadas. Ela não. Ela tinha muita lembrança ativa da sua vida passada. Tanto que ela já, com 6 meses de vida, ela tinha problemas de catalepsia. O que é catalepsia? O corpo fica totalmente imobilizado, parecendo que não tem vida. Ela tem um engasgo e desse engasgo ela fica cataléptica. No que ela fica cataléptica, a época 1900, né, a medicina não é a que a gente tem hoje, foi detectada a morte, ela ia ser enterrada. Na hora que a mãe estava preparando ela para colocar no caixão, coisa de mãe, você desculpa pai, mas coisa de mãe, assim, aquele instinto de mãe, aquela coisa, uma senhora muito, muito religiosa, orou para Nossa Senhora e falou assim: olha, Nossa Senhora, eu não sei o que é que eu estou sentindo, eu só sei que alguma coisa está me dizendo que tem alguma coisa aqui que eu não sei o que, que é. Então a mãe começou a orar, foi vestindo a menina, então nesse movimento, acabou que dando os passos, tocou assim numa coroazinha de flores que estava na cabeça da menina, do bebezinho, né, bebezinho de 6 meses, e aí o espinho furou a cabeça e ela chorou. E aí não foi enterrada. Só que esse fenômeno da catalepsia se reproduziu muitas vezes na vida de Dona Ivone. Ela sofria de várias coisas, inclusive esses surtos, né, catalépticos, vamos chamar assim. Então, essa luta pela vida e morte, sabe? Essa luta de estar sempre lutando para estar viva. Nasceu numa família muito humilde, numa família muito simples, apesar de espíritas, mas por conta das suas memórias de outras vidas, ela não conseguia se conectar, vamos chamar assim, com a sua família atual. O seu pai, pensa aí uma criança de 4 anos, 4, 5, virar para o pai e dizer assim: você não é meu pai? Só que não era rebeldia, era memória, porque ela via o Charles. Ela via o Charles e ela reconhecia o Charles, que foi o seu pai na encarnação anterior. E não reconhecia aquele outro homem que estava ali, que ela nem... Por quê? O que é que aconteceu?
por ela estar muito comprometida espiritualmente, a programação espiritual que lhe foi oferecida e que ela, né, aceitou foi que ela viesse em um clã que ela não tivesse vínculo nenhum. Ela não podia nascer perto de ninguém das outras encarnações. Ela tinha que vir numa família neutra para que ela conseguisse se estabilizar emocionalmente, que era a fragilidade dela, principalmente. E foi por isso que ela não reconhecia o pai. E essa dificuldade foi tão grande que ela acabou ficando com a avó até os 12 anos. Aos 12, ela então volta a morar com os pais, que já eram espíritas, os pais um berço espírita, né? Ela nasceu espírita, mas como você disse, ela se tornou espírita com a leitura dos livros de Kardec, que eram os únicos que o pai deixava ela ler, mas uma menina que sempre se interessou pela leitura. Então ela lia tudo que chegava à mão dela. Tudo que lhe chegava à mão, ela estava lendo, seja espírita, seja profano, como na autobiografia ela usa esse termo, né? Livros profanos. Então ela lia tudo. E nesse meio tempo é essa mediunidade aflorada com esses fenômenos, né? De catalepsia, de memória, de ver espírito, de ouvir espírito, enfim, de toda sorte ou azar dessas manifestações. E quando então ela vai crescendo, vai desenvolvendo a mediunidade mais ainda, ela vai começar a trabalhar, ela vai começar a trabalhar e começa a trabalhar como receitista. Olha só quanta mediunidade, quantos tipos de mediunidade ela vai desenvolver. Receitista, conselheira, psicoanalista e passista. Médium de efeitos físicos, ainda por cima. Médium falante, como ela diz, o tipo de incorporação que ela tinha, médium falante, tudo isso, todas essas classificações estão lá no livro dos médiums. O médium conselheiro, eu confesso que eu pesquisei bastante, e é aquela que faz o atendimento fraterno, sabe? Que, na verdade, a gente vai ouvir o problema da pessoa, e no caso dela, com toda essa mediunidade muito aflorada, ela já conseguia orientar alguma coisa àqueles que estavam lhe procurando, que estavam procurando a casa para pedir ajuda. Então, com toda essa gama de mediunidade, ela começa a escrever livros, só que livros literários. Como ela diz, ela nunca foi, fora as receitas, né, porque Dr. Bezerra de Menezes era o seu mentor espiritual maior e tinha Charles como um mentor espiritual mais imediato, né? E por conta das ligações de outras vidas, tanto de Charles quanto do Dr. Bezerra de Menezes, não sei se eu já vou dar esse spoiler aqui, que ele foi o pai dela numa outra encarnação, e ele foi revelado bem mais madura, com a idade mais madura, que Chico lhe revelou isso. Então ela, com essa mediunidade de receitar, de orar, orava muito, era uma pessoa de muita fé, que orava muito, que dava muitos passes, que comprava os remédios homeopáticos e ela mesma prescrevia, né, através do Dr. Bezerra, ou melhor, Dr. Bezerra através dela, e ela mesma dava os remédios com seu dinheiro. Ela não tinha formação, era costureira, e mesmo assim, com aquele dinheirinho, ela ainda separava um tanto para conseguir as pessoas tomarem o remédio que o Dr. Bezerra estivesse passando. E aí, num desses livros literários, veio Memórias de um Suicida. O Camilo Castelo Branco, desde os 12 anos, que ele já se apresentava para ela. Ela via aquela figura, porque quando a gente pensa em mediunidade, acha que é tudo muito automático. Mesmo ela, que já nasceu pronta, como ela se diz, para que um trabalho mediúnico de qualidade seja feito, é preciso uma sintonia. Então, esse Camilo se aproximou dela e ficaram dos 12 aos 26 nesse processo de sintonização, sabe? De harmonização fluídica, de harmonização mental, para que então ela pudesse fazer esse livro. No que ela escreveu o livro Memórias de um Suicida, e eu estou falando bastante, né? No que ela escreveu esse livro Memórias de um Suicida,
Ela toda feliz foi até a FEB, a Federação Espírita Brasileira, apresentar o livro, 1926. Vocês pensam que Chico Xavier nasceu em 1917? Ele tinha só 9 anos ainda. É isso mesmo, né? Foi em 1907. Ai, meu Deus, agora falhou a memória. Mas Chico ainda não estava nem... Chico nasceu em 1910. E 10, pronto. E 10, então Chico tinha 16 anos. Estava começando a sua mediunidade ser trabalhada com 16 anos. Então, Dona Ivone, em 1926, foi levar toda feliz aquele pacotão, né? Porque na época era na mão grande do papel, aquele pacotão na Federação Espírita. O presidente, à época, olhou para ela. Oi, é o que a senhora? Não, que eu tenho um livro, senhor, para ser publicado pela FEB. Ele olhou assim, não, minha filha, não dá, aqui, por enquanto, não. Estou com muitos livros aqui, muita coisa para fazer, volta para casa. E aí ela volta para casa, toda cabisbaixa, toda tristinha, e ela vai queimar o livro. No que ela vai queimar o livro, uma mão se materializa. Ela é médium de efeitos físicos, uma mão se materializa e faz, epa, não, queima não. Isso vai ser usado um dia. Guarde que será usado um dia. E aí ela guarda 30 anos. 30 anos ela guarda esse livro, até que vem Leon Denis. Ai, meu pai. Eu estou esquecendo os nomes tudo. Até que vem o Leon Denis para revisar a obra. Porque o Camilo Castelo Branco não era espírita. Ele, sim, é a história dele, a história de como ele sofreu suicídio, de como ele cometeu o suicídio, o porquê do suicídio, mas havia, né, era um literato assim, muito prolixo, muito extenso. Então, vem Leon Denis para enxugar e trazer conotação doutrinária, incluir a doutrina espírita naquela obra. Porque, como nós gostamos de dizer, as publicações espíritas de qualidade não é só historinha de vida no além. Tem que ter conteúdo doutrinário, né? Tem que ter conteúdo moral, tem que ter uma mensagem moral. E é aí que entra o Leon Denis para complementar a obra. Aí, então, em 1956, finalmente, ela consegue publicar esta obra monumental, que, se você perguntar, a maioria já ouviu falar do livro, mas não necessariamente ouviu falar de Dona Ivone. Nem sabe que é dela. É interessante isso aí, porque a psicografia que ela fez desse livro, Juliana, até onde eu pesquisei também, foi feita em papel de pão. Não foi no caderninho, bonitinho, assim, não. Era o que ela tinha, ela era uma pessoa muito pobre. E também quando ela levou a febre, e aconteceu isso aí que você falou, uma das coisas que o presidente disse para ela é o seguinte, que eles não tinham condições de, assim, se fosse publicar, né? Aliás, quando ela voltou, quando ia para publicar mesmo, é que ele não tinha condições de publicar daquele jeito, tinha que estar datilografado. Um parêntese aqui. Espaço 2. Um parêntese aqui para as pessoas que talvez não sabem o que é datilografado. Datilografado é quando é produzido em máquina de datilografia. Máquina de datilografia é como se fosse um teclado acoplado a uma impressora. De forma que, se você digitar errado, vai imprimir errado. Então, é por isso que ainda tinha toda essa coisa, assim, porque quando é feito no computador, você edita na tela antes de virar papel, de materializar no papel. Mas naquela máquina, não tinha jeito, não tinha como. Salvo uma borrachinha, sei lá, que você apagava direto no papel. Então, ela ganhou essa máquina de datilografia de um primo, se não me engano, salvo engano, e ela aprendeu a datilografar e ela datilografou ou seja, fez a editoração desse livro. Aí foi que isso viabilizou que esse livro saísse. Só para a gente alinhar melhor com as pessoas que estão conosco aqui, Memórias de um Suicida é atribuída aos espíritos Camilo Castelo Branco e Leon Denis, como você muito bem falou aí, porque ele fez a revisão e colocou realmente esse aspecto doutrinário, porque até então era apenas como se fosse uma novela contando a história, uma autobiografia de Camilo Castelo Branco.
E ele constitui-se de Uhum. um libelo contra o suicídio. Olha que interessante isso, né? Nós estamos em outubro, acabamos de sair de um Uhum. setembro amarelo, né? Campanha por valorização da vida, mas ela Uhum. continua pelo resto da vida, né? Assim, do ano, que eu Sim. quero dizer. Uhum. E descreve, na sua primeira parte, os sofrimentos experimentados pelos que atentaram contra a própria vida. Na segunda e na terceira partes, focaliza os trabalhos de assistência e de preparação para uma nova encarnação. Essa obra é considerada um marco na bibliografia mediúnica brasileira e o melhor exame sobre suicídio, sob o ponto de vista doutrinário espírita. Então, assim, talvez, eu não sei se a gente poderia se arvorar e dizer que fosse a primeira obra assim que tratasse de frente mesmo essa temática do suicídio e mostrando o que acontece após a vida, né? Porque a vida do espírito ela não acaba, o que acaba é o corpo, então a Uhum. vida continua. Então, se os problemas, e estava vivendo problemas e aflições, isso vai continuar do outro lado. Então, assim, o suicídio, matar-se, não é a solução, muito pelo contrário, é arrumar mais problemas para si. Porque todo aquele que atenta contra as leis de Deus, no caso, matar ou matar-se, vai ter implicações. A gente não passa impunemente quando a gente infringe as leis de Deus. Só que para Deus nada é a ferro e fogo. Tudo é assim, Uhum. é levado em conta, a intenção, o momento, tudo que aconteceu. Por exemplo, há um preconceito em muitos espíritas, eu digo assim que eu era um desses, que achava que todas as pessoas que tivessem alguma deficiência física ou alguma coisa assim, era porque fora suicida em alguma das vidas passadas. E não é verdade isso. Ivone Pereira, Uhum. ela foi uma suicida contumaz em vidas passadas. Ela cometeu vários Uhum. suicídios. Isso está na biografia dela. E ela mesma sabia disso. Tanto é que ela veio do jeito que a gente vê aí nas fotos, nos depoimentos de áudio que existe no YouTube, que é muito interessante procurar lá no YouTube. Tem áudio, Uhum. entrevista com Ivone do Amaral Pereira. E, e ela veio também com essa missão de trabalhar, porque é aquela velha história que a gente até insiste nas nossas lives, viu, Juliana? Nós Uhum. podemos limpar as máculas da nossa alma de duas formas, ou com lágrimas ou com suor. Lágrimas é quando a gente escolhe nos purificarmos pelo sofrimento. Já com o Uhum. suor é quando nós escolhemos nos purificar pelo trabalho. Então, Uhum. é aquela coisa da maturidade espiritual. A pessoa já tem uma maturidade espiritual em que ela escolhe trabalhar. Foi o caso de Ivone Pereira. Ela escolheu trabalhar. Uhum. E ela realmente fez esse trabalho. Isso. E você falou assim, que a catalepsia era algo muito presente na vida dela. A catalepsia é quando a pessoa assim, parece que está morta, mas não está. Porque ela era Uhum. retirada várias vezes do corpo dela e ela desdobrava em espírito. E eu esqueci o nome dele, Canaleiras, Bruno de Canaleiras, né, se não me engano. Tá aqui, peraí. Roberto. É Roberto? Roberto de Canaleiras. É um Uhum. espírito que tinha uma ligação muito forte com ela e ele levava ela muitas vezes para o mundo espiritual e mostrava para ela que as dificuldades que ela passava na vida tinham consequências relativas ao passado dela. Uhum. E isso é muito, assim, foi muito interessante porque ela escreveu algo que ela sabe. Assim, a autenticidade desse livro, Memória de Suicida, é 100 ou até mais de 100%. Porque é Uhum. alguém falando praticamente de si. Porque ela ia lá, via a cena, aí ela voltava para o corpo e Isso. escrevia com as palavras dela. E ela já tinha Uhum. também essa experiência de ter sido suicida. E relatando a história de um suicida, que é Camilo Castelo Branco. Camilo. Então, é algo assim que eu acho que foi uma enorme caridade, porque eu acho que no espiritismo o suicídio ele era levado assim, ele era visto de uma forma já respeitosa, porque Allan Kardec no livro Céu e Inferno ou A Justiça Divina trata na segunda parte lá os casos das pessoas que desencarnaram e como que elas viveram aqui e como elas estavam, né, no mundo espiritual. E lá tem uma partezinha que fala de Uhum. um ou outro suicida, se não me engano. Só que era assim, não era algo assim mais profundo. Esse livro foi aquela pedra angular mesmo que trouxe uma verdadeira revolução dentro do espiritismo. Então a gente vê que a partir disso, grupos espíritas, dentro do movimento espírita, grupos espíritas, pessoas se organizaram para criar um trabalho chamado Prece pelos Suicidas. E normalmente esse trabalho ele acontece domingo às 18 horas. Por quê? Domingo às 18 horas. Tem um estudo científico aí que fala que as pessoas, quando chegam no domingo, é um dos momentos que mais se comete suicídios.
Eu não sei, porque parece que perdeu-se a oportunidade, vai começar uma nova semana, ou às vezes no final do ano, quando vem Natal, Ano Novo, a pessoa parece que aquela ansiedade vai até um ponto assim que fica difícil lidar com isso. Aí a pessoa infelizmente comete esse ato, né, infeliz. Então, realmente é surpreendente, né? O que você me diz assim sobre, né, esse livro? Assim, o que você mais... Surpreende. Você falou em que é uma revolução esse livro, e realmente por isso que ele ficou engavetado 30 anos. Pode parecer assim, ah, quem foi esse que nem olhou o livro, simplesmente negou, disse que eu não vou olhar nada seu agora. E parecia, mas tudo tem um porquê. Ainda não tinha nem sido escrito a série do mundo, no mundo espiritual de André Luiz. Então não sabíamos nada de nosso lar, não sabíamos nada do trabalho no mundo espiritual. Então vem, Dona Ivone, um tema que já é, como você falou, Kardec apenas molhou o pezinho, né? Tratou não com tanta profundidade. É um tema especificamente muito cheio de tabus, né? É um tema muito delicado. Então vem uma senhora respeitável, mas assim, desconhecida até então, e vem com toda essa realidade difícil e dura que ninguém nem sabia. Imagina, se Chico Xavier enfrentou as resistências que enfrentou, imagina ela. Imagina ela. Então, era preciso que é narrado isso várias vezes, que ela ouviu isso, era preciso que os espíritas amadurecessem para receber aquela obra, que ainda não estávamos maduros o suficiente para isso. Então foi preciso 30 anos, vir toda a série de André Luiz, falando do mundo espiritual, de como é o mundo espiritual, aquele conhecimento assentar um pouco, né? Porque 30 anos deu para chacoalhar bastante a mente de todo mundo. E aí sim, em 56, veio então digamos assim, o ambiente ideal para ser publicada aquela obra. E nisso ela foi publicando outros livros, né, no meio do caminho. Disse que quando ela finalmente conseguiu publicar, em 1956, o Memórias de um Suicida, que toda a tristeza, toda a angústia que ela sentia, a gente pode dizer até, assim, a melancolia que ela sentia, ou até talvez uma depressão, porque não tem esse diagnóstico, né? Mas, assim, pelo que é narrado, toda a tristeza que ela sentia, toda aquela introspecção que ela tinha, quando ela publicou o livro, sabe assim, ufa, tirou o peso das costas e meio que deu um alívio tão grande para ela, que ela, sim, melhorou de humor 100%, é narrado isso, né? Que ela realmente melhorou, porque já que era a principal missão, ela fica aquele inconsciente, né? Diz assim, eu preciso fazer, preciso fazer, meu Deus, não estou conseguindo fazer, o pessoal não está aceitando, mas calma, minha filha, que vai dar certo, calma, minha filha, que vai dar certo, vamos trabalhando aqui nesse meio tempo. Então, e que fica de lição, né? Porque sempre, toda a biografia que a gente estuda, que a gente se pega, é para trazer para a nossa vida, né? É para a gente pegar de exemplo a solidão que ela viveu, né? Porque ela não casou, não teve filhos, vivia sempre ou sozinha ou com a irmã, que tinha sua própria família, então ela ia morar na casa, ela morou com a irmã muito tempo também. A mediunidade, que muitas vezes muita gente acha sofrido, acha muito, né? Ah, eu não queria ver, eu não queria sentir essas coisas. E ela não, ela dizia que eram os momentos mais felizes do dia, eram os momentos em que ela estava exercitando a sua mediunidade. Na verdade, era o dia todo, né? Porque ela via, ela ouvia, ela convivia mesmo, não sabia nem distinguir quem estava vivo, quem estava desencarnado, mas particularmente ela sentia muito as vibrações dos locais. Ela, além de todas aquelas mediunidades que eu narrei, ela tinha aquela mediunidade que é de sentir a energia do objeto. Tem uma história que ela foi para a fazenda de uma amiga e ela chegou nesse lugar, ela não aguentou ficar nesse lugar.
ela dizia que ouvia coisas e que era um ambiente muito pesado, ela estava se sentindo muito mal nessa casa. Quando ela conversou com a amiga disse, aqui era uma fazenda de escravos, muito, sei lá, que ano atrás. E aí havia um local lá atrás, não sei aonde, da fazenda, que os corpos dos escravos eram enterrados e ainda havia o pelourinho, né? Ainda havia aquele instrumento de flagelo dos escravos. E ela, agora eu entendi, agora eu entendi. E aí ela, como uma boa médium, orava, começou a trabalhar para tratar aqueles espíritos que ainda estavam ali presos, amargurados naquele lugar. Então, tudo isso, você vai passar férias em algum lugar, você vai trabalhar nesse lugar, né? E tudo isso afeta a gente. Ela narra o quanto que ela perdia de fosfato e albumina. O que é fosfato e albumina? Quem é da área... Eu não sou da área de saúde, só sou uma metida a estudar. Mas o fosfato e a albumina é o que a gente é mais consumido pelo organismo nas atividades intelectuais, inclusive. Então, com esse consumo de energia, ela se sentia muito fraca. Quando a gente fica meio prostrada assim, né, meio sem forças, é porque nós estamos perdendo fosfato e albumina. Então, e é preciso repor isso com descanso, e não necessariamente ela tinha descanso físico para poder recuperar isso tudo. Então, minha gente, a gente vê que é devotamento, né? Ontem, quinta-feira, o evangelho que eu estava fazendo aqui em casa, o nosso, né? O nosso daqui de casa com minha mãe, foi justamente em que o Espírito de Verdade vem falar. Vou até pegar aqui para dar o capítulo certo, que foi o capítulo 9, itens 7 e 8, em que ele vai resumir a nossa existência em duas palavras, ó. Tomai, pois, por divisa estas duas palavras, devotamento e abnegação, que resume a vida de Dona Ivone. Devotamento e abnegação total. Que interessante, viu? É muito bom saber disso, né? Realmente, assim, foi a vida inteira e ela ficou sozinha, assim, como você bem disse, ou seja, não casou, não teve filhos, assim, foi tudo, realmente Uhum. foi uma programação mesmo. E a gente vê que os grandes médiums, pelo menos assim, dessa geração aí, tinham isso, né? Vê o Chico Sim, Xavier teve filho porque adotou. também. Divaldo Franco Uhum. teve filhos, e até mais de Uhum. 600, porque foram Uhum. adotados, né, Foram registrados, né? adotados. Ele Uhum. fez a certidão de nascimento deles. Isso. E Ivone do Amaral Pereira também, né? Se a gente for olhar também outros, né, outros médicos, inclusive outras mulheres que vão ser tratadas aqui nas lives de sexta-feira, a gente vai ver algo assim Uhum. semelhante. Mas, Juliana, eu queria chamar a atenção para outro livro psicografado por Ivone do Amaral Pereira, porque não dá para a gente falar de todos, até porque o tempo, né, não vai dar, né? Mas é um livro chamado A Uhum. Tragédia de Santa Maria. Ele foi lançado em 1957, né? Todos foram lançados pela FEB, né? Esse também, inclusive. Olha só, Uhum. ele é atribuído ao espírito Bezerra de Menezes, ambientado em uma fazenda de Uhum. café em Vassouras, Rio de Janeiro. Trata de uma história real de uma rica família escravocrata, sobre cuja tragédia se abateu. Olha só, mostrando o ontem e o hoje. O romance de Bezerra de Menezes é destinado, sobretudo, a essa juventude tão rica de generosos pendores, tão enamorada de ardentes ideais, quanto desordenada e inconsequente de suas diretrizes, e a quem escasseiam exemplos edificantes, lições enaltecedoras. Então é algo assim que aconteceu com Bezerra de Menezes, porque ele traz essa história assim. E é um livro assim, eu não li, mas me chama muita atenção. Por se passa no Brasil, nessa cidade lá do Rio de Janeiro, e vem também de novo essa coisa, essa questão da escravidão, né? A família escravocrata, né? Uhum. Aquele Brasil ainda que tinha isso aí. Uhum. E é um livro muito interessante pelo jeito. E ela também, ela psicografou o livro de Leon Tolstói, que é um escritor russo que fez inclusive livros como Ana Karenina, O Amanhecer de um Senhor, e entre outros. Esse livro Ana Karenina
deu assim muito o que falar para ele, porque ele retrata a história de uma mulher que, naquela época em que mulheres, infelizmente, não tinham muita liberdade, conta essa história de uma mulher que realmente foi viver a sua vida, viver seu grande amor, mas aí a decepção foi tão grande que ela acabou tirando a sua própria vida. Desculpa o spoiler. Mas assim, é, é, mas aí, Leon Tolstói, ele encarnado escreveu esse livro, depois ele desencarnado escreveu livros com o Ivone do Amaral Pereira. E é interessante que esse livro, Ressurreição e Vida, ele levou várias vezes Ivone do Amaral Pereira para conhecer aquele ambiente lá da Rússia, daquele inverno, o que é o inverno russo, e ela em espírito foi para sentir como é que era aquilo, ainda mais naquela época em que se passava a história, né, Ressurreição e Vida, né, que compreende 6 contos, 2 mini-romances ambientados na Rússia dos czares, quer dizer, antes de 1917, quando teve aquela revolução. Então, muitos espíritos faziam isso com ela. Ela desdobrava e, em espírito, ela era levada a certos ambientes para ela ver, para ela sentir e participar do que acontecia. Aí ela vinha, ela já era conservada aquilo tudo com ela e ela conseguia escrever. Então, a gente sabe que toda vez que a gente dorme, a gente sai do corpo, a gente desdobra. Só que quando a gente volta, a gente não lembra, às vezes, de patavinas nenhuma. E quando lembra, é algo assim meio distorcido, não é algo assim muito certo, porque o nosso cérebro físico não consegue processar. E ela conseguia, olha que interessante, né? Ela conseguiu. Pois é. Então, Ivone Ela da Amaral veio Pereira, mesmo com essa capacidade, né, de lembrar. De lembrar, exatamente. interessante. Tem um comentário aqui da Cris Antunes. Ela falou assim: todas as vezes que eu faço culto no lar, faço prece para os suicidas. Muito interessante isso. Bem, as pessoas aqui não colocaram dúvidas, mas se alguém tiver dúvida, quiser escrever, fique à vontade, viu? Que aí eu e a Juliana, a gente, dentro do possível, vamos responder. Né? Teve uma amiga aqui que disse que frequenta o centro que ela trabalhava. Cadê? Deixa eu achar ela. É a Cris também, a mesma Cris Antunes, que Dona Ivone Que foi legal. trabalhadora da casa que ela trabalha hoje. Que beleza, hein? Olha Deve aqui, ser uma quanta energia honra. boa, né? Isso, e com certeza no mundo espiritual, esses espíritos continuam trabalhando em favor dos trabalhos espíritas em todos os lugares, né? Eu acho muito importante a gente orar pelos suicidas, porque, infelizmente, existe muito tabu, muito preconceito, né? Como você mesma disse aí, né? Imagina que são irmãos nossos que a gente não sabe em que condições levaram eles a essa situação. Talvez nós mesmos poderíamos cometer esse tipo de falha se estivéssemos no contexto em que eles estavam quando cometeram isso. E algumas religiões tratam os suicidas de uma forma assim, com indiferença, Nem né? enterrar pode, não pode fazer missa, não pode É, fazer oração. exatamente, exatamente. Isso acontece, infelizmente. Aí o Espiritismo já vem dar um pouco essa visão de caridade por esses, né, irmãos que infelizmente vão ter que voltar, vão ter que reprogramar uma nova encarnação para resolver isso, aí continuar sua trajetória espiritual. Um É, tabu que eu acho que existe também é o medo. Ai, se eu rezar pelo suicida, ele vai vir virar meu obsessor, ele vai vir ficar aqui em casa. Gente, toda bondade, toda caridade jamais vai ter efeito negativo, gente. Só eu tava doida para falar isso porque um dos mil tabus que existem é esse, né? Exatamente. Algumas atividades de grupos espíritas estão voltando presencial, né? Como você mesmo falou da sua casa espírita, e a minha casa também voltou aos poucos, né? Assim, em partes. E geralmente os grupos espíritas, quando tem reuniões públicas, tem um lugar que você pede preces, né? Você anota no papelzinho, bota numa urna ou numa caixinha, tem algum lugar, um livro, né? Um livro. Então sempre é bom se a gente lembrar de algum suicida que nós conhecemos em nossa trajetória de vida. Eu, por exemplo, lembro de 3. Sempre coloca um nome, ajuda bastante essas orações, essa prece, porque as pessoas, quando elas desencarnam por meio do suicídio, uma coisa que a gente viu lá nos relatos de Allan Kardec é que na mente desse espírito fica dando um looping. Ela fica toda hora vendo aquele momento em que ela cometeu o suicídio. Por exemplo, Allan Kardec relata o caso de um suicida que subiu em uma torre e lá de cima se atirou no penhasco.
caiu lá entre as pedras, lá no mar. Então ele começava a dar o seu depoimento sob a supervisão de São Luís. Ele ficava falando assim, de repente ele estava vendo aquela cena que ele estava subindo a torre, aquela escada giratória, subindo, subindo, subindo. Chegando lá em cima, ele via ele se atirando e o chão chegando muito rápido, aí ele escurecia tudo. Aí ele despertava, ele continuava falando, falando, de repente ele vinha de novo, então fica aquele looping. Isso aí, assim, todos aqueles que desencarnam assim, de uma forma violenta, muito bruta, acontece esse looping na mente do espírito. O suicida também. Então, é interessante a gente, primeiro, orar para eles saírem desse estado e aceitarem o que aconteceu. Depois que houver essa aceitação, aí sim eles conseguem ter condições de enxergar os espíritos de luz, os obreiros que vão lá para resgatar, lá onde eles estiverem, né? Uns falam que é Vale dos Suicidas, outros falam que é Umbral, outros falam... Muita gente fala muita coisa, né? Para poder resgatá-los e levá-los a uma colônia específica para que eles possam ser tratados, cuidados, com amor, passes, água, caldinho, para que tenham condições de depois disso, conseguir planejar a sua nova encarnação e assumir as consequências do ato que fez. Ou seja, reparar. Aí foi aquilo que nós dissemos lá no começo, mais ou menos no começo da live. A gente pode reparar com lágrimas ou com suor, com sofrimento ou trabalho. Aí não quer dizer que o trabalho não vai ter sofrimento, só que é um sofrimento diferente, né? Claro. E também não quer dizer que no sofrimento não vai ter trabalho, vai depender do espírito. Então, assim, Exatamente. para Deus, nada é a ferro e fogo. Nada é assim engessado, tem que ser assim, pronto, acabou. Não, Deus não é igual a gente, não. Deus é Deus, né? Eu não vou nem me atrever a querer definir, falar Deus, que eu vou acabar limitando e não é bem assim que acontece. Juliana, nosso tempo está chegando ao final, Nossa, infelizmente. já? Meu Deus, voou! Voou. É tão bom te Voou. ouvir falar, você com esse sotaque tão gostoso que é da Bahia. Você pode dar suas considerações finais, por favor? Olha, minhas considerações finais é que eu fiquei muito emocionada conhecendo mais profundamente a história de Dona Ivone. O que é o exemplo de médium dedicada, de médium, sim, com todos os problemas que todo mundo tem os seus, ela com os dela, e sempre dedicada ao bem, dedicada ao estudo, dedicada à oração. Ela tinha um caderninho em que ela anotava todas as pessoas para a oração, às vezes ela colocava flores dentro do caderninho para que, né, fosse aquele fluido para aquela pessoa, aquele cheiro, né, aquela delicadeza. Então, é o exemplo de dedicação que a gente, seja lá que problema que a gente tenha, é fé fortalecida para continuar com o trabalho, seja que trabalho que for, não necessariamente como palestrante, não necessariamente dentro de uma casa espírita, mas dentro do seu lar, né? Dentro do seu lar, honrando, né? Tudo que e sendo grato por tudo que Deus nos deu, que na verdade a história de vida que ela revelou, a história das vidas dela, melhor, de uma vida e das várias existências, que são todos esses livros, são biografias dela. A grande maioria dos livros são todos de história de vida dela, de como ela se suicidava e voltava, causava suicídio em outro e vinha e tal, e como a gente vai se reajustando com o tempo. Então, manter fé e oração e gratidão pelo que tem. Porque só tendo gratidão pelo que tem e devolvendo para a sociedade aquilo que recebemos do alto, a gente já está cumprindo uma grande missão aqui na Terra. Perfeito, exatamente. A Cris Antunes está falando que eu vibrando sempre positivamente para esses irmãos. E a Angélica Araújo falou assim que ela perdeu um irmão, né, para o suicídio, né? Angélica, se você não se importar e quiser escrever o nome do seu irmão aí, quando a gente finalizar a live, nós vamos fazer uma oração para ele, se você quiser, né? Claro. Fique à vontade, viu? Bem, Juliana, eu quero muito te agradecer por você ter aceitado o convite, estar aqui com a gente, confiar no nosso trabalho, né? Dispor do seu tempo, né? Porque é uma coisa, a gente só pode dar aquilo que a gente tem. Então, se a gente tem tempo, a gente doa, né? Então, você está doando seu tempo aqui, realmente assim,
mais uma vez, assim, ajudando a divulgação dessa doutrina que nós tanto amamos, doutrina espírita, que tantos corações consola e tanto desespero afasta. É muito interessante entender que uma doutrina como essa, que matou a morte, a gente sabe que não existe a morte, a vida do espírito continua, nós, enquanto espíritos, somos eternos. A gente sabe que não existe inferno, não existe demônio, não existe seres eternamente devotados para o mal, isso não existe. Então, eu não entendo, às vezes, por que algumas pessoas ainda falam mal do espiritismo, criticam. E o espiritismo, ele não é uma religião tradicional, uma religião assim que veio para competir com outros, como se fossem empresas competindo por nichos de mercado. Não, espiritismo é livre. Você pode ser católico e espírita, você pode ser evangélico e espírita, você pode ser umbandista e espírita, você pode ser budista, até dessas religiões não cristãs, e espírita também. Por que não? Não tem problema nenhum. Se alguém falar o contrário, está enganado, certo? O que na verdade existe para eles é o seguinte, que a pessoa que é católica não pode ser evangélica. Uma pessoa que é evangélica não pode ser umbandista. Pelo menos até onde eu sei, né? Mas o espiritismo não tem isso, é bem assim, é bem livre, é bem tranquilo. Então, realmente nós temos muito amor por essa doutrina, né, maravilhosa que tanto nos ajuda. Deixa eu ver aqui. Você falou do padre de ser católico espírita. Um dos livros trata do padre Tom, né? É Marciano o nome do irmão dela. Isso, do padre Tom, vamos orar por ele. Que foi o padre que queimou os livros de Kardec lá na Espanha, lembra? Pois ele reencarnou. Do Alto de Barcelona. Do Alto de Barcelona, pois ele é tratado num dos livros, eu não vou saber qual exatamente, mas ele é retratado aqui num dos livros em que ele se converte ao espiritismo, ele quer abandonar a batina para poder seguir, e dito a ele, não, você vai continuar trabalhando dentro da sua religião, porque ali você vai fazer melhor trabalho do que aqui fora. E aí a gente vê, até você falou, eu lembrei disso, que tem as redenções, gente. Tudo a gente pode, e sim haverá momento de retorno com trabalho. Exatamente, é o que a gente vê, né? O adversário de hoje pode ser o grande parceiro Será o de nosso amanhã, né? amigo. Então Isso. a gente tem que ter paciência com esses que estão testando a gente, né? Vamos dizer assim, né? Exatamente. Pois é. Bem, Juliana, eu quero informar o seguinte, que essa live vai ficar salva no IGTV do canal Somos Underline Espiritismo, e depois ela vai ser migrada para o YouTube, nós temos um canal no YouTube, e eu quero pedir a todas as pessoas que estão aqui conosco ao vivo e quem estiver vendo a gravação, que por favor, se puder, siga essa moça aqui, essa pessoa que é uma influenciadora digital do Espiritismo, e o canal é Espiritismo Juliana Bender. Juliana Bender. Isso. @Espiritismo Juliana Bender, tudo junto, né? Isso, tudo junto. Isso. Pois é, seguir, vai lá, ver as lives que ela já fez, os conteúdos que ela posta, é muito interessante, viu? Vale muito a pena. Eu sou um seguidor e eu estou falando o que eu sei. É muito bom. Obrigada. Pois é. E quem puder também, por favor, se puder, siga a gente também, canal Somos Underline Espiritismo, aqui no Instagram. Lá no YouTube temos um canal lá que todo domingo, 11 horas da manhã, tem vídeo novinho sobre temas da doutrina espírita, e temas, assim, às vezes, meio polêmicos, mas com a visão espírita, nós colocamos lá. Então, quem puder ir lá, se inscrever, ajuda bastante a gente. Nós só queremos divulgar a doutrina espírita. E no Facebook nós temos uma página lá também. Então, olha só, quando você segue a gente, se inscreve ou curte, tanto no nosso canal quanto da Juliana Bender, o que você faz? Você está informando para o algoritmo dessas plataformas sociais, dessas redes sociais, que o canal está sendo buscado. Então, o que acontece? Ele começa a oferecer para mais pessoas. Aí a gente vai fazer o quê? Levar a doutrina espírita para mais pessoas. É só isso que nós queremos, né? Então é isso. Isso mesmo. Então, Juliana, eu vou convidar você e todos que estão aqui conosco, quem estiver vendo a gravação, que se sentirem à vontade, fechar os olhos, para que nós consigamos nos conectar com o Criador, nós enquanto criaturas, e assim nós realizarmos, dessa maneira, o verdadeiro religare, que muitos chamam de religião, mas é o religamento da criatura com o Criador. Mas também, esse religare pode ser na horizontal também, ele deve ser na horizontal, entre nós, filhos de Deus, irmãos, não necessariamente só nós espíritas, mas todos. Então, vamos exercer esse religare dessa maneira, dessa concentração que estamos agora, e agradecer pelas nossas vidas, agradecer pelo dia que tivemos hoje, desde as primeiras horas da manhã,
tudo que nos aconteceu. E por estarmos aqui, termos condições de estarmos onde estamos para acompanhar essa live e termos assim amealhado esses conhecimentos sobre essa médium tão cara para a doutrina espírita e o movimento espírita brasileiro, que é Ivone do Amaral Pereira. Que nós possamos nos debruçar mais sobre as obras dessa médium, ler os livros que ela psicografou com tanto carinho, com tanta dedicação e tanto trabalho, que nós possamos dar esse contributo para a divulgação da doutrina espírita, que é lendo os seus livros. Muito obrigado. E agora, nesse momento, eu gostaria de pedir, com todo carinho, todo amor que seja possível, que os bons amigos do mundo espiritual possam receber essas orações, essas vibrações, esses fluidos que emanamos nesse momento, para usar no consolo daqueles nossos irmãos que voltaram para o mundo espiritual pelas portas do suicídio. Dentre eles, eu gostaria muito de lembrar aqui do nosso querido irmão Marciano, que ele receba com muito carinho, muito amor, e possa estar agora nos braços de um espírito de luz que possa ajudá-lo para que ele resgate esse momento. Ele sendo senhor de si, ele sendo arquiteto de si mesmo, que nosso irmão Marciano receba com todo carinho essas bênçãos e que as luzes se façam nos seus olhos e ele possa vencer todo esse momento de flagelo, de aflição e com lucidez planejar uma nova encarnação. Abençoe, Senhor, a todos, com muito carinho, muito amor. Muito obrigado aos espíritos amigos que estiveram conosco, protegendo a nossa live. Muito obrigado, que assim seja. Uau! Que assim seja. Assim seja. Juliana, eu quero desejar para você um bom fim de semana, não só para você, mas para todas e todos que estão aqui conosco, para quem estiver vendo nessa live. Muito obrigado, tá? Eu que agradeço. O gatinho também, ele sempre tem que aparecer, né? Tá ali, tique, tique, tique. O gatinho. O gatinho tá ali, ó. Nós temos o privilégio de morar na casa desses gatos. Pronto, né? Exatamente. Eles tomam conta. E agora, 9h30, lá no meu canal, vai ter o estudo do livro Paulo Estevam, com Eduardo Ladeira, toda sexta-feira. Estão todos convidados. E sábado, domingo, segunda, quarta, quinta, sexta, sempre tem alguma atividade lá. Tchau, gente. Muito obrigada, viu? Uma honra estar aqui sempre. Muito obrigado. Tchau.